Nós vamos falar sobre racismo e intolerância religiosa associada ao movimento de extrema-direita. O Cidade em Pauta está começando. E nesta edição do Cidade em Pauta, eu tenho o prazer de receber aqui o professor André Nascimento, que está nesse momento em Nova York e nos dá a honra aqui de abordar um tema tão pertinente e que também tem forte repercussão nos Estados Unidos, na Europa e agora também que começa a chegar à América do Sul, o que já está ganhando força na América do Sul, assim com grande proeminência. Professor André Nascimento, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Roberto. Professor André, eu vou dar aqui um rápido aqui, histórico aqui, que você acompanha na legenda, quem é o professor André Nascimento, que também escreve para o Jornal Diário da Guanabara, aqui no Brasil, para o Portal Viu, tem artigos publicados. E um dos artigos que eu vou destacar aqui, professor André, é este, que foi o caso Vini Júnior e os ecos da extrema-direita. O racismo evidenciado no futebol europeu e o movimento de supremacia branca na Flórida são exemplos notórios da ascensão de grupos racistas. Professor André, eu gostaria que o senhor fizesse assim, uma análise sobre o conteúdo desse artigo, que propriamente assim, o que o faz associar esse movimento de extrema-direita a esses episódios racistas e também de xenofobia que acontece pelo mundo. Eu acho que o que eu tentei fazer nesse artigo, né, foi uma comparação do que aconteceu com o Vini Júnior, que é um excelente jogador, um jogador de ponta. Você imagina você chegar no ápice da sua carreira, no lugar onde todo jogador de futebol sonha chegar, e mesmo nesse lugar ele está sendo vítima do racismo. E eu tento comparar o que aconteceu com o Vini, de todos os casos reiterados de ataque, porque ele já tenta denunciar isso várias vezes, e a resposta dada pelo diretor da La Liga, que foi uma resposta muito violenta, porque ao invés de criticar a estrutura ou tentar de dar um apoio de solidariedade ou dar alguma justificativa ao Vini ou prometer alguma coisa, mesmo que fosse uma promessa não concreta, ele se faz de vítima e ele culpa o Vini Júnior como se fosse um antiprofissional, ou como se ele não tivesse conhecimento de causa, se ele não soubesse como funcionar essa estrutura da La Liga, e diz, porque você que teve culpa, que nós tentamos fazer reuniões, que você mesmo convidou a reunião e você não apareceu para a reunião. Ou seja, então o racismo passa a ser um problema da própria vítima ao invés de ser um problema estrutural. E eu tento comparar isso com o que tem acontecido também nos Estados Unidos, na Flórida, que hoje não é só na Flórida, mas em estados como Mississippi, parte do Alabama, também em Kentucky, onde tem surgido uma grande perseguição aos estudos que se chamam de teoria crítica da raça. E esses estudos de teoria crítica da raça tentam apontar como as pessoas negras e racializadas nos Estados Unidos foram subjugadas a estruturas violentas, não apenas durante o regime escravocrata, mas também depois, porque a gente acredita que existe uma consequência das sobrevidas do racismo, a sobrevida da escravidão, que afeta, inclusive hoje, a vida das pessoas negras nos Estados Unidos. E esses estudos teóricos, não apenas da literatura, não apenas estudos da ciência política ou da filosofia política, mas também estudos quantitativos que mostram como pessoas negras têm menores condições ou menores possibilidades de mobilidade social ou de emprego, tem maior propensão a ser presa, ou seja, os Estados Unidos têm o maior número de população carcerária no mundo, e
e você imagina que a população negra nos Estados Unidos, quando a gente fala de minorias sociais, no Brasil o termo serve menos para minorias do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos sim, a população negra é minoria. Ela tem 12% mais ou menos. Então você percebe que uma população que ocupa 12% do universo nacional, e desse 12%, mais de 70% da população carcerária é uma população negra. Então você nota que existe uma estrutura pungente na sociedade que ela favorece, digamos assim, esse processo de culpabilização, de criminalização das pessoas negras e pobres nesse país. Agora, o senhor sabe, o professor André, que isso não é uma exclusividade dos Estados Unidos. E vou, assim, mais ou menos aqui, explicitar por quê. Nós tivemos recentemente um caso aqui no Brasil de um porteiro que ficou 3 anos preso em Bangu, e ele foi reconhecido como envolvido num episódio criminoso, e o reconhecimento se deu única e exclusivamente com base em fotos de redes sociais. E nós, afrodescendentes, nós temos traços muito comuns, né? Porque assim, é difícil você reconhecer alguém por foto só com imagem em rede social. O STJ rejeita essa tese, porque acha que é insuficiente você encarcerar alguém com base apenas nesse tipo de reconhecimento. Nós agora, e ele foi solto agora, a mãe deu um depoimento aqui no programa Direto da Redação, aqui emocionada no Dia das Mães, agradecendo, porque nós enfatizamos, nós cobrimos muito esse caso, e tenho certeza que, de alguma forma, nós cooperamos para que esse caso ele ganhasse repercussão. Agora nós temos um segundo caso, na cidade de São Fidélis, um motorista de Uber que mora em Magé. Magé está localizada na região, na Baixada Fluminense do Rio. E houve um assalto na cidade de São Fidélis, que está no norte do estado do Rio de Janeiro, um pequeno município no norte do estado do Rio de Janeiro aqui. E o nome desse rapaz é Valério Santos. Ele é motorista de Uber. A empresa, as duas empresas que ele atua, que é a 99 e a Uber, são duas plataformas de aplicativo, de transporte, de mobilidade. Elas emitiram um relatório dizendo que no dia que ocorreu o assalto, ele estava em Magé. Os amigos e vizinhos, os parentes, afirmam que ele nunca visitou São Fidélis. Os vizinhos dizem que no dia ele estava em Magé, trouxeram fotos de festas dele em bares em Magé. Magé e São Fidélis estão a uma distância que levaria, eu acho, de 4 a 5 horas de Magé a São Fidélis. O único elemento que liga esse rapaz é esse assalto. É um carro que ele vendeu há 10 anos passados, não foi feita a transferência do veículo, não tem mais esse veículo, não é dele mais. E reconhecimento por foto em rede social, os bandidos estavam encapuzados. E esse rapaz já vai para 3 meses preso, a família tentando provar a inocência, pediu para soltar e ninguém solta. É um rapaz também afrodescendente, a característica é negro, é afrodescendente. Então, assim, vai colocando as coisas, a gente vai vendo que, na verdade, esse tipo de julgamento, de condenação, encarceramento da população negra com base em elementos de convicção frágeis, não é um caso exclusivo só dos Estados Unidos, mas é um caso que ocorre no Brasil, ocorre também em países europeus, e faz parte de todo um contexto de discriminação racial, né? Óbvio, o que é interessante aqui, por exemplo, se a gente pensa no Brasil ou nos Estados Unidos, ou obviamente também nos países latino-americanos, especialmente nos países onde o regime escravocrata foram mais fortes, é óbvio que existe essa estrutura de seguir a criminalização dessa população que foi liberada, dessa população que conquistou sua liberdade, como se tentando uma extensão do regime de apreensão de escravidão. O que é interessante, que eu acho que lindo o trabalho de vocês, porque a luta contra o racismo, ela precisa levar muitas frentes, né? E a gente não pode esperar que apenas o regime jurídico vai ser o regime que vai nos ajudar a conquistar esse pensamento social, especialmente porque o aparato jurídico, o aparato de repressão, de policiamento, ele também
leva muito dos preconceitos do que a gente chama em inglês de perfilamento racial. Como o que você falava, né, de você ver uma pessoa com determinada cor de pele ou aparência, obviamente também com um determinado tipo de roupa, você imediatamente correlaciona aquela pessoa com o potencial de criminalidade. Ou seja, então, a cor de pele e pobreza são duas equações que praticamente preparam um criminal no ponto de vista da justiça, ou no ponto de um criminoso no ponto de vista da justiça, ou no ponto de vista das forças de segurança. Então isso realmente é uma estrutura que a gente vê em muitos países. E o que eu acho que é diferente quando a gente pensa também do Brasil ou dos Estados Unidos comparando com a Espanha, no caso do Vini Júnior especificamente, é porque durante muito tempo os países europeus disseram que eles diziam que racismo não era um problema na Europa porque eles não tiveram dentro da Europa a estrutura de escravidão. A escravidão era fora, né? Era feita nas colônias, apesar de não ser tão verdade, né? Porque Portugal e Espanha também tiveram um regime de escravidão dentro do país, mas como era menos, porque eles tinham uma classe operária muito fragilizada, ou uma classe proletarizada, se tinha essa narrativa de que, por exemplo, na França, você não pode perguntar quem é negro, você não pode perguntar quem é árabe, porque se você é francês, você é francês. Então existe tanto esse apagamento, mas isso não nega de que as pessoas de cor, as pessoas racializadas, as pessoas de cor, como a gente fala em inglês, elas são perseguidas o tempo inteiro pela polícia. Elas são criminalizadas, os maiores números dessas pessoas nas cadeias são constados dessas pessoas. Então não é o que eu acho que seria, quando a gente pensa, então, no caso da Espanha ou no caso dos Estados Unidos, justamente nessa comparação que eu fiz, é porque a Espanha era um ex-império, um império que controlou o mundo por muitos anos, né? por pelo menos 150 anos, foi o período onde o ápice do Império Espanhol, apesar dessa grande expansão ter começado em 1492. Mas os Estados Unidos hoje é o império, né? Então a Espanha não é mais um império, é um país, inclusive, em decadência na Europa, que entre os países da União Europeia entre os menos relevantes em termos econômicos. E quando a gente pensa também nos Estados Unidos como o império atual, existe então todo o desejo de continuar se afirmando como império, e para se afirmar com esse império você precisa ter uma estrutura em que você exclui certas pessoas, e a Espanha, Portugal, França, que são países que sonham em retomar uma estrutura de império, elas continuam então tentando expulsar certos corpos, expulsar certas pessoas, com o desejo de tentar retomar um privilégio que existia anteriormente. Então, o racismo ele pertence a uma estrutura de um modelo econômico em que você precisa excluir o outro para que você possa conseguir acreditar numa ficção de hierarquia, porque você só consegue manter o seu privilégio econômico através da exploração, do abuso do outro. Então, nesse caso, só para concluir o raciocínio, o Vini Júnior representa essa ameaça, porque ele é um homem negro, de um país periférico, de uma ex-colônia, em que chega no topo da sua profissão em um país que foi colonizador durante um dia. Então, nesse momento, o Vini Júnior tem uma posição econômica muito superior do que daquelas pessoas que estão ofendendo ele naquele momento, mas ele representa essa ameaça, representa de como esses países, de como essas pessoas que foram subjugadas à escravidão, ou conseguem subjugadas a estruturas de desigualdade racial, desigualdade social, elas podem alcançar espaços nesses lugares. Então, o ataque ao Vini Júnior não é apenas porque ele é um jogador que está marcando gol contra o outro time, é porque ele é uma ameaça, o corpo dele ocupando aquele espaço é uma ameaça à estrutura branca
branca de dominação que rege, né, todo o futebol europeu, que rege a sociedade europeia e a sociedade imperialista também espanhola, ou que deseja ser imperialista novamente. E se a gente vê esse reflexo também nos Estados Unidos, que é um país que nesse momento tem o seu império em declive. Obviamente que o Vini Júnior está numa situação, numa condição econômica, numa condição social muito melhor do que essas pessoas. Chegou aqui, porque é uma contradição, porque essas pessoas, elas estão tentando se refugiar na Europa através do mar Mediterrâneo. Muitas delas se afogam, elas morrem pelo caminho, são impedidas até de chegar ao destino, né? Porque as embarcações da Itália, vários países impedem que essas embarcações cheguem aos portos europeus. E essas pessoas, elas não têm a projeção do Vini Júnior, do Vini, né? Então aqui, olha a contradição. E essas pessoas são refugiadas muitas vezes de onde? De países que estão ocupados em guerras provocadas por esses impérios. Da Síria, cotidianamente, partem embarcações desse nível, nessas condições aqui. Países africanos, em Cuba, que está sob um bloqueio econômico que já dura aí mais de 6 décadas, várias embarcações de pessoas tentando chegar aos Estados Unidos porque estava asfixiada economicamente, saíam e servia até de contra-propaganda ao regime cubano. Então, o caso de Vini Júnior ganha repercussão e dessas pessoas, muitas vezes, não, o professor André? Claro, o que é triste essas pessoas que têm tentado encontrar refúgio é que muitas delas são jogadas ao mar, né? Porque tem toda essa quebra de braço entre os países europeus, porque no regime internacional de pedido de asilo, você tem que pedir asilo no país em que você chega. Então, como é mais fácil geralmente chegar à França, Espanha ou Itália, ou Grécia pelas embarcações no Mediterrâneo, eles tentam falar, não, você não pode chegar aqui, você tem que ir para outro país. Então acaba virando uma quebra de braço e as pessoas às vezes ficam presas dentro do barco, porque não pode atracar em um lugar. E existem vários vídeos, né, de oficiais italianos jogando pessoas ao mar, que é um ato de homicídio, né, de um genocídio coletivo, né, claro, genocídio é um ato de terror e de atrocidade contra os direitos humanos dessas pessoas que não são vistas nem como humanos nesse momento, nessa condição, e são pessoas que sim, realmente estão sofrendo em guerras que são apoiadas economicamente ou estão passando por regimes de pobreza extrema, justamente por serem ex-colônias. Por exemplo, a gente vê muito imigrantes vindo de Senegal, e é interessante que a gente vê uma grande produção fílmica em Senegal que tem tentado abordar esse problema da imigração e o problema dos refugiados ou dos corpos que não chegam porque o mar acaba sendo essa fronteira ou essa fronteira minada, mas não porque o mar em si é o problema, né? Mas são as condições de viagem, são embarcações fragilizadas, são a impossibilidade de você obter visto. E é interessante que você tinha falado sobre a inteligência artificial. Hoje tem se identificado, inclusive, você tem se desenvolvido aparatos para você conseguir ou não visto através de computadores. Então você precisa ensinar uma estrutura racista para o computador conseguir ver quem é a pessoa que pode receber o visto ou não. Então, em vez de ser um burocrata que vai decidir quem vai receber o visto, é um computador. E como o computador consegue distinguir quem é uma pessoa que pode receber um visto ou não? Esse aí é o tema que a gente vai estar até pautado aqui, mas boa colocação. Agora, eu vou chamar a atenção aqui, professor André, porque o Direto da Redação essa semana fez uma reportagem, foi ontem que essa reportagem foi ao ar, foi nessa quinta-feira, dia 25 de maio, que aqui no Rio de Janeiro, representantes de 150 entidades realizaram um protesto percorrendo as ruas do Rio de Janeiro, foram à Câmara de Vereadores,
porque no Rio tem algumas leis que serão aprovadas. Agora a LERJ está apreciando uma lei que punindo quem praticar racismo em estádio de futebol, o clube vai ser punido, uma lei que está em discussão. E a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro vai conceder o título de cidadão carioca ao Vini Júnior. E esses representantes também, eles foram à embaixada, ao consulado italiano na Zona Sul do Rio de Janeiro e entregaram um documento pedindo punição para os racistas. Essa reportagem está aqui, eu vou colocar agora para a gente dar uma conferida nessa reportagem, foi ao ar ontem aqui no Direto da Redação. Roberto, está previsto para esta tarde, aqui no Rio de Janeiro, um ato promovido por cerca de 150 entidades contra o racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior. A concentração vai ser na Candelária, né? Ali os manifestantes eles vão se concentrar e sair por vias principais do Rio de Janeiro em direção à Câmara Municipal. Agora, na parte da manhã, daqui a pouquinho, às 10 horas, vai haver a entrega de um requerimento com exigência de ações aos agressores, né, a esses atos antirracistas aí, né, e no Consulado da Espanha, que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, os representantes dessas entidades que vão participar do ato, logo mais, na parte da tarde, vão entregar agora na parte da manhã, no Consulado da Espanha, esse requerimento, exigindo ações das autoridades de lá da Espanha em relação a esses atos racistas sofridos aí pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior. Essa mobilização toda em solidariedade a ele, e entre elas estão instituições do movimento negro, grupos culturais e até blocos de carnaval. Uma delas é a Associação Advocatícia Preta Carioca, que vai ser representada pela sua fundadora, a advogada e corregedora do Tribunal de Ética Disciplinar da OAB Rio, a Ângela Borges Quiban. Ela comenta sobre essa união corporativista aí, né, de cooperativas, de entidades e movimentos em prol dessa causa do jogador Vinícius Júnior. Vamos ver o que ela diz. Essa é a situação de uma pessoa preta que decide viver para ajudar a defender causas de outras pessoas pretas. Eu sou Ângela Borges Quimbango, estou presidente da Associação Advocacia Preta Carioca Moja, e hoje eu venho aqui para convidar vocês para estarmos amanhã no ato em favor do jogador Vini Júnior na Cinelândia às 17 horas. Não é possível que em pleno século XXI, na década do afrodescendente, a gente ainda tem que ficar provando o nosso valor para a sociedade e para o mundo. Vini Júnior mais do que comprovou que é um homem capaz, que é um homem profissional e ainda sofre as agruras do racismo, mostrando que pretos, mesmo chegando em lugares de poder e que tenha dinheiro, continuam sendo discriminados. Por isso, se você quer engrossar essa fileira e quer ir conosco, amanhã às 17 horas, lá na Cinelândia, rumo à Candelária. E a ideia é fazermos barulho, chamar a atenção das autoridades, né, da alta sociedade, de todas as pessoas no Brasil e no mundo, para que isso não passe em branco, mas que seja criminalizado, porque racismo é crime. Vini, nós estamos junto com você, ó. Vem com a gente, vem. Para nós, tem chão e tem caminho. Tá aí, Roberto. A doutora Ângela fez o chamado, né, pra gente, para quem quiser participar do ato. Ela falou amanhã, no caso, ela gravou esse vídeo pra gente ontem. Então, o ato, confirmando o ato, é realmente hoje. E essas agressões a Vinícius Júnior aconteceram no último domingo, durante a partida entre o Real Madrid e o Valência, lá na Espanha. O Vinícius, ele joga pelo Real Madrid e ele foi chamado de macaco por torcedores do time adversário e ainda foi agredido com mata-leão pelo jogador Hugo Duro do Valência. Além desse festival de insultos e agressões ao brasileiro, ele ainda foi punido pela arbitragem com expulsão do jogo.
Desde 2021, já são 9 denúncias de racismo contra Vini Júnior na Espanha, todas sem conclusão. Dessa vez, o governo brasileiro cobrou medidas das autoridades espanholas após o jogador usar as suas redes sociais para afirmar que a La Liga e a Federação Espanhola de Futebol acham normal ataques racistas nos estádios. Aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa protocolou na terça-feira passada um projeto de lei que visa combater casos de racismo nos estádios e arenas aqui do estado. O PL de autoria do deputado professor Josimar, do PSOL, tem entre as medidas uma que determina o encerramento de partidas esportivas que tenham manifestações racistas por qualquer pessoa presente no estádio, presente ali no local. Já a Câmara Municipal do Rio, 46 parlamentares assinaram ontem uma homenagem ao jogador por sua coragem e luta contra o racismo. Vinícius Júnior vai receber o título de cidadão carioca. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Professor André, está aí então a reportagem da Cláudia Freitas. Essa questão envolvendo o Vini tem, assim, o fato assim, que a gente observa é o seguinte: por ser uma figura de expressão, é um ativista antirracista, tem tatuagem no corpo como ativista antirracista, como o Reinaldo, que foi jogador do Atlético, que se notabilizou quando fazia o gol, ele erguia o punho como se fosse um pantera negra, não sei se você lembra desse episódio, se tornou famoso, com isso pouca gente compreendia aquilo, mas era também um ato antirracista. Então essa coisa envolvendo o Vini, ela contribui para chamar a atenção, para explicitar e mobilizar as pessoas, uma parte da sociedade, contra esse tipo de ato, né, professor? Sim, eu queria só comentar 3 pontos. É que o primeiro ponto que eu acho muito interessante da reportagem, que nos ajuda a refletir, é que a escravidão existiu durante muitos anos, muito tempo antes da escravidão negra que nós temos costume, que nós fomos introduzidos aqui com a colonização portuguesa e com a colonização hispânica na América Latina. O que é diferente desse processo de escravidão é que a escravidão passa a ser explicada pela cor de pele. Isso foi uma novidade no processo de escravidão que nós experimentamos nas Américas. E o que acontece, então, é um processo pré-capitalista que começa a desenvolver sociedades capitalistas que constroem a estrutura e de que justifica, então, na biologia, no fenótipo, na cor, a inferioridade, a superioridade da raça. Ou seja, então, apesar da escravidão existir anteriormente, mas a trata de escravos, a comercialização, o controle, o uso do corpo como commodity e essa utilização da racialização como justificativa foram novidades da colonização. Ou seja, então estou querendo dizer que se o capitalismo cria essa estrutura, a gente só pode desfazer dessa estrutura com o fim do capitalismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê também os casos, mas nossa, o Vini é uma grande pessoa, de grande expressão, é super rico, ele tem um excelente salário, ele é um jogador do Real Madrid, mas ele ainda continua, apesar de ele conseguir ser essa grande figura de expressão, ele é uma figura dentro de uma estrutura que não é uma estrutura negra, é uma estrutura branca, uma estrutura racista, que ele consegue ser uma figura de expressão. Então, como eu havia falado, ele cria essa ameaça à própria estrutura ou às pessoas que desejam essa estrutura, porque o capitalismo também é uma estrutura de afetos, de você desejar, de criar raiva, ele cria ansiedade, porque você não consegue alcançar certas coisas ou porque você se frustra. Então, tem uma estrutura de afeto também dentro do potencial capitalista. Então a gente precisa pensar também que não apenas conseguir deslumbrar negros no poder ou indígenas no poder não necessariamente vai
transformar ou radicalizar a estrutura, o que a gente precisa é realmente radicalizar a estrutura, é acabar com essa estrutura em que você consegue ter pessoas, em que pessoas, pouquíssimas pessoas sendo donas de todo meio de produção e enorme produção de pobreza, porque, enfim. Então, acho que é uma das coisas que eu queria comentar. E a outra coisa que também é ligado a isso é que o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, ao mesmo tempo que ele fala para o Vini Júnior, olha, você não entende, a culpa meio que é sua, porque você não é muito profissional. Ele é apoiador do Vox, né, que é o grande partido de extrema-direita da Espanha. Ou seja, ele tenta fazer esse papel de agente duplo, né, de dizer, olha, eu estou aqui, eu sinto muita pena, que triste que está acontecendo, mas ele está votando por um partido que está tentando fechar a Espanha, que está lutando contra os direitos dos imigrantes, tentando expulsar as pessoas que a gente viu na foto anterior dos refugiados de não poderem ter acesso ao país, como a gente vê na fotografia, de tentar parar com a imigração, que são estruturas completamente dessa supremacia branca, que tem sido um grande problema para a Europa e para os Estados Unidos. E sim, eu acho que nós temos muito trabalho pela frente, acho que temos que continuar como o grupo da professora Borges, protestando, se manifestando, mas a gente precisa pensar também em termos de organização, de como que a gente vai conseguir mudar a estrutura, porque não é suficiente, infelizmente, apenas de você diversificar a estrutura, de você conseguir ter ícones negros, indígenas, árabes, de populações judias, de populações que foram historicamente sujeitadas, exploradas dentro dessas estruturas de poder. A gente precisa realmente pensar um mundo fora dessa estrutura de poder. Ô, professor, eu compreendo, porque a estrutura toda de Estado, a estrutura, o aparato judiciário, o aparato estatal, o aparato legislativo e agora o aparato religioso, ele está todo estruturado dentro desse pensamento, dentro dessas ideologias, né? Então é um negócio realmente complicado. E esse é um elemento que eu gostaria que o senhor analisasse a partir de agora, é isso aqui, o elemento religioso, o extremismo associado à fé. Por quê? O que a gente assiste aqui? Religiões neopentecostais, com líderes carismáticos, religiões que são ali, que tem como devotos pessoas pobres, pessoas negras, e essas religiões expressando essas teorias autoritárias, esse extremismo religioso, e de forma, e até banalizando, o pastor com arminha apontada, defendendo pena de morte. É um negócio esquisito. O mundo está muito esquisito. Esse elemento religioso, ele é mais um complicador, não? Óbvio. O que é interessante, assim, que a religião ela pode ser usada como uma espada de dois gumes, né? A gente teve vários momentos na história em que a religião também foi usada para formas liberadoras, né? Então, ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é muito triste a gente ver esses movimentos do fundamentalismo religioso, mas também tem muito contato com o que eu dizia anteriormente, de uma estrutura de desigualdade. Então, o pastor vira um líder na comunidade porque o Estado não está chegando, né? E não está chegando de propósito. Então, ele vira esse braço extra-estatal dentro dessas comunidades. Ele vira a pessoa que controla, se você vem à igreja, a gente te dá a cesta básica, a gente consegue te dar alimento. Então, se você está alimentando uma pessoa, você também tem poder sobre o voto dessa pessoa, sobre como pensa essa pessoa. E a gente vê um movimento, uma guinada muito extrema à direita por conta desse controle, especialmente quando esses líderes religiosos começam a chegar com muita força ao Congresso. Então, mas a forma da gente conseguir pensar isso, eu não tenho uma resposta mágica, mas é com trabalho de base, tentando também chegar a essas comunidades, se aproximar, e o Estado sendo presente, um Estado que não relega apenas. É muito complexo, que às vezes a gente vê em questões de cuidado com populações que são
viciadas, né? E a gente vê muito comumente o Estado entregando esse manejo, esse cuidado com essas pessoas às igrejas ou grupos religiosos que fazem trabalhos de reabilitação. Enfim, não deveria ser entregue, deveria ser um trabalho que o Estado deve levar a sério, inclusive com toda a questão de pensar a descriminalização das drogas. Então, eu acho que a gente precisa passar por essas camadas também de organizar, de se aproximar das comunidades, mas o Estado não sendo mais apenas o que entrega a função às igrejas. E realmente, como você havia falado, é muito triste, porque a gente vê comunidades ou pastores pregando a pena de morte, sendo que a maior população que vai ser vítima da pena de morte, se a gente chega a ter a pena de morte, vai ser a população negra, porque a gente, como você falava agora, um rapaz que estava numa cidade com 5 horas de distância foi acusado de um crime que obviamente não cometeu. O que a gente vai ter de sacrifício negro, como aquela música da Elza Soares, né, a carne mais barata do mercado é a carne negra, vai ser isso, né? Vai ser sacrifícios e sacrifícios de pessoas negras, baseado numa premissa de justiça que é baseado na religião, apoiado pela religião. E quando aparentemente vai tão contra o pensamento de Jesus, né? Que era o pensamento de perdoar, de você cuidar do outro e, enfim. Jesus mesmo foi vítima da pena de morte, injustamente, né? Professor André, e outro fator agora também que o Brasil, nesse momento, está discutindo aqui, é a aprovação de um projeto de lei das fake news. Mas é um projeto de lei que ele é muito mais abrangente que só discutir fake news. O que se discute também é o seguinte: como essas big techs, essas tecnologias modernas, a forma como que elas distribuem esses conteúdos, essas fake news, a desinformação, ela distribui isso muito bem, né? Porque os senhores têm o mundo todo conectado praticamente. E eu vou além, como essas big techs, como essas tecnologias modernas, elas também têm representado um viés racista, um viés excludente, porque elas estão programadas, como o senhor citou agora há pouco aí na questão da imigração, mas inteligência artificial, para identificar quem é afrodescendente, quem não é afrodescendente, os traços de pessoas que estão sujeitas a serem impedidas de entrar em determinados territórios. Gostaria que o senhor desse uma analisada nesse contexto, como agora, no mundo moderno, no mundo totalmente conectado, e no mundo em que empresas monopolizam essas ferramentas, como fazer com que essa tecnologia moderna ela seja mais inclusiva e menos excludente, menos racista, professor? Eu acho que volta ao que eu falava anteriormente, né? Que não basta apenas a gente ter um ícone de determinada raça, de grupos diversificados dentro da estrutura. A gente precisa ter uma outra estrutura. E eu acho que um dos caminhos para isso é a gente conseguir controlar o manejo dessas empresas, ou inclusive controlar num poder público essas empresas serem estatizadas. Especialmente porque quando a gente pensa que uma das premissas dos Estados Unidos é a ideia de que você tem a liberdade de expressão, que você pode falar o que você quiser, que não é bem assim, né? Porque, por exemplo, a gente acaba de ver a Amanda Gorman, que foi a que leu o poema da abertura do Biden, teve o livro de poema cassado, porque uma mãe disse que o livro era racista contra as pessoas brancas. Então a gente precisa ver essas empresas como Twitter, Telegram, todas essas discussões de o que tem acontecido em termos de ponto de vista racial. Mas a censura, as pessoas podem acusar como censura, mas a gente precisa pensar em que momento a censura talvez não vai ser positiva, de que como você vai controlar conversas, controlar grupos de extremismo branco, grupos que podem inclusive estar preparando ataques terroristas contra populações racializadas. Então a gente precisa realmente debater em sociedade o controle desse tipo de informação, o controle de quem está controlando essas informações. É impossível, ou não é justo, não é certo que um homem apenas, que é o dono da Tesla, o Elon Musk, seja dono de uma plataforma como o Twitter, uma plataforma que você pode controlar informação, você pode
o desfecho de guerras, desfecho de confrontos. Então, a gente precisa realmente pensar nisso, de como não é apenas a plataforma ela vai ser uma consequência dos grupos de usuários também. Então, a gente precisa organizar esses grupos, né? Conseguir ter informações. Eu acho que o STF tem feito um trabalho muito certo de tentar obter informações, porque não é o dono da empresa que tem que decidir o que é certo e o que é errado do ponto de vista jurídico. O professor, todo mundo que vai aderir a uma dessas plataformas, para criar uma conta no Twitter, para criar uma conta no YouTube, qualquer uma dessas plataformas, Facebook, o que o usuário tem que fazer? Ele tem que assinar lá um compromisso, um contrato, é um termo que ele assina, se comprometendo a respeitar regras que são impostas por essas plataformas. E são regras, assim, das mais subjetivas possíveis. Se colocar algum comentário, se colocar alguma reportagem que contraria os interesses da plataforma, ou em desalinho com qualquer governo que essas plataformas apoiam, porque apoiam, por exemplo, essas plataformas são totalmente alinhadas aos ditames do Pentágono. Então, qualquer crítica que se faça de mais ácida ao Joe Biden, como fazia o Donald Trump, eles censuram e até costumam banir páginas. Então, a censura que elas condenam, que elas dizem ser censura contra elas praticam contra os usuários, contra os outros. Então, ali não se tem liberdade para tudo, né? E os Estados Unidos é muito controverso se falar em liberdade, enquanto o Julian Assange está preso por exercer liberdade de expressão, né? Óbvio. É uma questão, assim, um calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, ou 2, né? Não, óbvio. E o que acontece também é que, por exemplo, mas eu posso dizer o que eu quiser no meu Twitter, mas quem vai ler o que você escreveu no seu Twitter? Então, não, porque você pode controlar os algoritmos, né? Pode distribuir. Sim. Para quem quer. Você não vai distribuir para todo mundo. Teve um momento que, assim que o Elon Musk assumiu o Twitter, estava tendo muitas reclamações de pessoas que estava todo mundo recebendo muitos e-mails, muitos tweets de extrema-direita. Mas, eu não sigo nenhuma dessas pessoas, por que eu estou recebendo o tweet dessas pessoas? E virou comum, virou um efeito dominó, que as pessoas começaram a receber, e recebe mais, e recebe o seguinte. Então, não é apenas se você tem direito a falar, quem vai receber essa plataforma para ser escutado, né? Ou seja, em todos os assuntos de guerra, né? Parece que, especialmente nesse momento agora da guerra na Ucrânia, todas as perspectivas que a gente escuta são perspectivas de que, nossa, realmente a gente precisa mandar mais armas, a gente precisa realmente proteger o povo da Ucrânia, mas ninguém tem falado, mas vamos falar sobre paz? Como será que a gente consegue colocar os dois governos numa mesa e tentar discutir? Não, parece que a narrativa, inclusive, vira a narrativa de pró-guerra, e quando você fala da possibilidade de paz, é absurdo, parece que é uma coisa, é um ato quase criminoso. Você não vê nenhuma das mídias americanas falando da possibilidade de paz na Ucrânia. Você fala apenas de como que a gente vai financiar, como que a gente vai apoiar e ajudar a guerra. Então, existe uma estrutura de censura muito forte, que é silenciada, ou que não se fala sobre essa censura. Aí a gente fala, não, mas o que acontece em censura é a China que faz censura, Cuba faz censura. Mas a gente não pensa os modos de que a censura tem sido legitimizada através da mídia, das redes sociais, no coração do império. O senhor acredita que as redes sociais, que todo esse aparato midiático, eles estão a serviço da extrema-direita, esse movimento de extrema-direita no mundo, ele só conseguiu ascender, só conseguiu chegar ao nível que chegou atualmente com esse apoio, com o apoio midiático? Eu não sei, honestamente, sendo muito realista com você, eu não tenho certeza, porque os movimentos de extrema-direita já existiam antes de ter as mídias sociais. Eles já eram bem consolidados muito antes de ter esses aparatos de redes sociais. Então eu não tenho essa resposta. Mas eu acredito que não existe uma coisa só. Acho que existe uma elite em conflito. Tem pessoas da elite que não querem certas ideias sendo propagadas, e certas pessoas da elite querem essas ideias sendo propagadas. Eu acho que a gente vê isso muito claramente no conflito entre
Partido Democrata e o Partido Republicano dos Estados Unidos, que são dois setores da elite que estão em contradição. E eu acho que, na verdade, a gente tem que se beneficiar dessa contradição dos setores de elite, porque quando a elite está dividida, a gente consegue circular melhor ideias que sejam ideias de emancipação para as pessoas, de ideias que possam nos ajudar a chegar a outro lugar, fora desse composto que é controlado pela ideologia da extrema-direita, a ideologia da elite, da elite mundial. Perfeito. Professor André, nós estamos encerrando já o programa, e eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, lembrando que o programa vai ao ar aqui na Demais News TV, esse programa também é distribuído em todas as plataformas digitais do Portal Rio, vai ficar disponível aqui também no streaming, e também para o aplicativo Rádio Rio Digital na TV Demais News, que é transmitido em tempo real para mais de 160 mil já downloads no mundo inteiro. E é o seguinte, que o racismo é um assunto que não se esgota, né? Temos muito a discutir, muito a falar sobre isso. E gostaria de contar com o senhor aqui outras vezes. Seria um prazer. Obrigado pelo convite e eu volto sempre que me convidar. Muito obrigado. E muito obrigado a você, telespectador. Muito obrigado a você também que vai acompanhar esse conteúdo aqui nas plataformas digitais. E a gente volta na próxima. Até mais.